Agora a gente fala de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 59 milhões de pessoas vivem com a miopia no Brasil. O problema tem vários graus e torna difícil para o paciente enxergar de longe. O Alex Rodrigues conversou com um especialista sobre essa doença tão comum. Acompanhe comigo. Muito bem, hoje vamos abordar esse assunto muito importante, então, que atinge muitos dos brasileiros, né? Muita gente tem problema de miopia, um problema aparentemente simples, tradicional, que está presente na visão de muitas pessoas. E eu estou aqui com o Ícaro Calafiore, né? Ele que é diretor clínico da Fundação Banco de Olhos no estado de Goiás. Ícaro, bom tê-lo com a gente. Conta mais para a gente aqui. O que é a miopia? Olá, Alex. Obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre miopia, né? A miopia que é uma alteração no olho que leva uma dificuldade para enxergar de longe. Então, o que isso acontece? É quando a imagem que a pessoa, que o olho ali está vendo, ele é formado antes da retina. E isso, a visão fica um pouco embaçada. Certo. E conta pra gente, assim, doutor, essa doença, a miopia, ela é genética? Olha, a miopia, ela é multifatorial. O que quer dizer isso? Vários fatores podem causar a miopia. Uma delas é realmente a alteração genética, ou seja, pais que têm miopia têm mais chance dos filhos terem miopia, mas não só isso, como hábitos de vida, o excesso de visão de perto por horas ininterruptas, principalmente agora com a pandemia, né? Que veio o home office, veio as aulas na frente de tela de computador ou de celular, a gente percebeu um grande aumento de pessoas com miopia. Doutor, e assim, até em cima dessa questão do principal causador, eu até tenho, né? Tô aqui fazendo uso do óculos, eu tenho miopia. E assim, eu lembro que quando eu descobri, eu não percebia o tamanho já do problema que eu tinha na visão. Tava até com um cisco que entrou, ficou preso ali no olho. Precisei ir até o médico e fazendo o exame, descobri que tinha miopia. Quando eu coloquei o óculos, é que eu percebi o quanto a visão, né, já estava desgastada, podemos colocar assim, com problema, né, atrapalhando meu dia a dia. Como é que a pessoa ela pode perceber que ela está com esse problema? Então, a miopia, como muitas das vezes ela é progressiva, então no início, muitas vezes você nem consegue perceber ela, porque o grau é pequeno. O grau vai aumentando, você vai percebendo que vai ficando cada vez mais difícil, e é igual você falou, Alex, quando você põe o óculos, às vezes dá aquele brilho, dá aquela visão muito mais nítida, às vezes você sofre até um pouco para adaptar com o óculos. Mas é muito importante lembrar o que crianças até 7 anos, elas precisam ser avaliadas com o oftalmologista, porque se o atraso do diagnóstico pode levar, inclusive, a uma alteração na visão, um prejuízo de desenvolvimento da visão, que a gente chama de vista preguiçosa. Doutor, o diagnóstico ele é fácil de ser feito? Olha, o diagnóstico é numa consulta com o oftalmologista, né? Que ele vai avaliar e vai descobrir o seu grau. Uma das coisas que a gente pode perceber é quando, por exemplo, quando você está fechando o olho, forçando para poder enxergar para longe, isso é um dos sinais que a gente consegue ver que a pessoa está tendo dificuldade, ou a gente ou uma criança, né? Doutor, e conta pra gente assim, quais que são os principais prejuízos que a miopia pode vir a trazer se ela não for tratada, né? A gente sabe que principalmente pessoas mais antigas, que moram às vezes em zona rural ainda, que não tem aquele costume, aquela frequência de ir tanto ao médico, elas vão deixando, né? Vão deixando, não tem ali aquele costume do óculos, de cuidar também das vistas. Se essa miopia não for tratada, o que ela pode causar com o tempo? Então, a miopia é importante dela ser tratada porque, por exemplo, uma pessoa que está dirigindo e é míope sem usar o óculos, ela tem risco de um acidente, né? A pessoa que precisa usar óculos, por exemplo, quer pegar um ônibus, às vezes não consegue enxergar a linha do ônibus, então acaba perdendo aquele ônibus. Então, assim, tudo que a gente depende de visão de longe acaba tendo prejuízo. Isso é interessante comentar em relação à criança, por exemplo. Muitas crianças, às vezes, têm um atraso na escola porque ela não consegue acompanhar a aula, porque ela não consegue enxergar o quadro, né? Então, assim, é interessante essa avaliação para justamente... Existem diagnósticos de déficit de atenção que a pessoa não é que ela tenha problemas mesmo, é só porque ela não está enxergando. Então, é muito importante essa avaliação e o diagnóstico. Agora, outra coisa que você comentou é o seguinte, quais são os riscos? A miopia,
se ela não quis, ela tem uma chance aumentada de evoluir por alguns problemas, como glaucoma, como descolamento de retina, tá? Mas o tratamento, aí não é só óculos não, tá? Então, o que acontece? Pessoas que têm miopia, principalmente uma miopia mais alta, é muito interessante que ela faça uma avaliação com o oftalmologista especialista em retina, para justamente avaliar se tem alguma fragilidade na retina, algum risco de descolamento de retina. Doutor, ainda em cima dessa situação da miopia, queria perguntar para o senhor o seguinte, existe algum tratamento cirúrgico, algum momento na vida em que a pessoa ela vai voltar a enxergar normalmente ou ela tem que se adequar àquele problema que ela tem? É algo que pode não ser apenas expandido, mas ser assim, controlado? Como que funciona essa situação? Eu, por exemplo, eu tenho miopia, algum dia eu posso não ter ela mais? Então, a miopia, na verdade, você nunca vai acabar com ela. Você pode acabar, às vezes, com óculos, entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma miopia, você pode pensar em lente de contato, você pode pensar numa cirurgia refrativa para tirar o óculos. Mas, por exemplo, esse risco que eu comentei em relação ao descolamento de retina, você vai sempre ter esse risco. Então, por exemplo, pessoas que já fizeram cirurgias, tinha uma miopia alta, por exemplo, e fez a cirurgia, é interessante que ela faça essa avaliação com o retinólogo, ou seja, especialista em retina, para avaliar se não tem algum risco de descolamento de retina. Porque esse risco a gente não consegue eliminar. O que a gente consegue eliminar na cirurgia é o óculos, né? Diminuir a quantidade de uso de óculos. Diminui e acaba, mas esse problema na retina acaba continuando tendo esse risco. Ótimo. Doutor, muito obrigado, viu, pelas explicações. Acho que ficou muito claro aqui a respeito desse problema que é a miopia, que atinge tanta gente aqui no nosso país. Obrigado mesmo aí pela contribuição. Ô Alex, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho e poder mostrar um pouquinho da saúde ocular para todos que têm tantas dúvidas aí. Fico sempre à disposição para quem precisar. Muito obrigado. É isso, ouvimos aqui o Ícaro Calafiori, diretor clínico da Fundação Banco de Olhos, falando sobre esse assunto tão importante referente aos nossos olhos, né? Que é algo que dispensa comentários da importância no nosso dia a dia. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Alex. Obrigado ao doutor também pelo tempo, por trazer tantas informações importantes a respeito da saúde dos nossos olhos.